eu vou contar uma historinha totalmente fictícia, não trouxe história de pacientes aqui, até por uma questão ética, mas assim, inventei uma historinha até mesmo para a gente conseguir entender melhor o que é esse, ou o ataque, ou a síndrome do pânico, tudo bem? Bom, era uma vez o Paul. O Paul é um apelido que eu inventei, só para não ficar muito próximo de nenhum nome que a gente conhece, mas o Paul, ele era uma pessoa de mais ou menos 30 anos, vivia numa cidade do interior de São Paulo, era comerciante, vivia as ansiedades aí da vida de um comerciante. Obviamente, a gente, quando trabalha por conta, a gente tem algumas ansiedades, mas ele levava muito bem essa ansiedade e levava para um lado positivo. Um dia eu vou falar um pouquinho mais aqui para vocês sobre essa questão de impulsionar a ansiedade para o lado positivo e, de repente, impulsionar de modo que ela se torne uma patologia. Mas, enfim, Paul levava a ansiedade de um modo mais positivo na vida dele. Um dia ele resolveu fazer um evento lá no seu comércio e chamou, convidou muitas pessoas. E nesse evento ele estava lá feliz e contente, como todo começo de história, fazendo a apresentação aí do que ele gostaria de expor dentro daquele evento. E aí o que aconteceu? Ele começou a sentir o coração dele acelerar. Ele não queria dar muita bola para aquilo, mas ele acreditava que ele não podia simplesmente deixar aquilo acontecer. E ele começou a pensar: eu preciso me controlar, eu preciso me controlar. Porém, quanto mais ele pensava isso, mais o coração dele acelerava. E aí ele começou a sentir fortes dores no peito. E ele sentia de fato essas fortes dores no peito. E aí, aquilo tudo que ele estava tentando controlar para ele conseguiu. E, infelizmente, ele teve que explanar para o mundo. Ele estava sentindo muitas dores no peito, ele chegou a cair, e aí os amigos dele pegaram e levaram ele para o hospital. Lá no hospital, o que aconteceu? Ele tomou um remedinho que ele não sabe qual que é, fez diversos exames, todos os exames que você pode imaginar, mas sabe o que aconteceu com o Paul? O médico olhou para ele e falou assim: você não tem nada. Pois é, Paul não tinha nada de fisiológico, mas Paul estava tendo um ataque de pânico. Sim, gente, normalmente um ataque de pânico se dá dessa maneira. A pessoa tem uma sensação muito real, ela tem dores no tórax, de fato, muito reais. Ela tem aceleração cardíaca, ela tem muito medo de morrer, ela tem muito medo de perder o controle. E aí ela vai parar no hospital. E no hospital, ou dizem para ela: você está tendo uma crise de ansiedade, e essa pessoa não leva tão a sério, ou dizem para ela, como disseram para o povo: você não tem nada. O povo voltou para casa, tomou a medicação, melhorou, mas ele não acreditava que ele não tinha nada, porque o que ele sentiu era real. E de fato ele sentiu dores, de fato ele ficou com a respiração ofegante, de fato ele teve palpitações. Então ele ficou muito preocupado com aquela situação. O que ele fez? Ele começou a associar o fato dele ter sentido tudo aquilo ao fato dele estar, por exemplo, exposto ao público. E o que ele fez? Ele começou a evitar situações onde acreditava que ele perderia o controle. E aí o Paul começou a ter prejuízos sociais por conta desse ataque de pânico. E toda vez que ele sentia aí a aceleração cardíaca, a dor no peito, ele ia parar no hospital, ele tomava um remedinho, melhorava, voltava para casa, mas ele começou a evitar muitas situações, ele começou a ter muitos prejuízos sociais, porque ele não aprendeu a lidar com essa situação. O que o Paul deveria ter feito naquele começo de situação? Procurado um profissional de saúde mental, um psicólogo, um psiquiatra, para que ele conseguisse lidar com aquela situação. Porém, ele não fez dessa forma e aí ele desenvolveu aí o transtorno de pânico. Essa é uma história fictícia, não conheço ninguém que tenha passado dentro deste formato por essa situação, mas a ideia é justamente ilustrar para você como se dá
aí uma crise de pânico, como se dá aí e como as pessoas desenvolvem aí o transtorno de pânico. Por que é importante falar sobre transtorno de pânico? Já expliquei para vocês. É muito importante a gente entender que hoje em dia a gente vive aí a situação onde o Brasil é o país mais ansioso do mundo. De fato, muitas pessoas com essa situação que aconteceu em 2020 e 2021, a gente potencializou todas essas situações relacionadas à nossa ansiedade. E quando você conhece sobre pânico, quando você entende que aquilo que ele teve é pânico e o Paul chega no seu consultório, talvez você consiga acolher com maior facilidade aquela pessoa e talvez também você consiga, aí, de certa forma, já desenvolver algumas coisas para que ela melhore. Então, é muito importante a gente entender que mesmo antes de ser um paciente, mesmo antes de começar a fazer o atendimento na clínica, pelo menos as principais patologias a gente precisa aprender a reconhecer. E a crise de pânico, quando a pessoa tem uma situação relacionada a pânico, não é muito difícil de ser detectado. O que a gente precisa entender é que para tratar, como que eu trato aqui o transtorno de pânico? Primeiro, né, eu acho que é importante a gente entender. Transtorno de pânico e ataque de pânico é a mesma coisa? Não é a mesma coisa. O transtorno de pânico, ele é um transtorno onde a pessoa já desenvolveu uma situação onde ela tem diversas crises repetidas, intensas de ansiedade que ela não consegue controlar. Isso é um transtorno de pânico. Agora, quando a pessoa teve um episódio, né, de crise de ansiedade, ela foi parar no hospital e passaram-se 10 anos, ela não teve mais absolutamente nada, isso pode acontecer, gente? Até pode, mas isso é um ataque de pânico e não um transtorno de pânico, tá bom? Mas eu acho que é importante entender que o ataque de pânico, ele pode se transformar num transtorno, porque normalmente a gente acaba, quando a gente perde o controle, a gente tem um ataque e a gente vai parar no hospital, como aconteceu com o Paul, a gente fica muito preocupado para que aquilo não ocorra novamente. E toda vez que a gente tenta não pensar naquela situação, a tendência é que a gente pense naquela situação e, de certa forma, potencialize as sensações físicas e aí desenvolva novamente outros ataques de pânico e, consequentemente, o transtorno de pânico. Então, a gente precisa entender que, ao ter uma crise de pânico, eu preciso procurar logo um profissional relacionado à saúde mental, para que ele, né, justamente faça aí o tratamento adequado, para que você consiga entender que de repente aquilo pode ter sido sim só uma crise, mas que você pode aí, de certa forma, desenvolver o transtorno, então você precisa trabalhar para que aquilo não aconteça mais na sua vida. Eu acho que o ponto crucial é entender que, mesmo uma crise de pânico ou um transtorno de pânico, eles precisam ser tratados aí pelo profissional relacionado à saúde mental. Casos de ansiedade, eu amo falar sobre ansiedade, porque, de fato, eu comecei aí, no meu canal, eu comecei falando um pouco sobre síndrome de burnout, porém, eu direcionei no canal que eu tenho, irislopes.psi, que eu comecei falando sobre isso, mas eu acabei potencializando tudo que eu estava falando ali relacionado à ansiedade. Tem um carinho muito grande por falar sobre ansiedade. E atendi algumas pessoas na clínica, atendi pacientes na clínica com transtorno de ansiedade. E eu queria dizer assim que é muito importante a gente entender que, primeira coisa, não é tão simples assim a gente tratar os casos de ansiedade. Nossa, eles não é tão simples assim? Não, não é tão simples assim. Mas também não é tão complicado. A gente consegue, sim, à medida que a gente consegue entender, pelo menos, a dinâmica do transtorno da pessoa, aí a gente consegue, a gente vai ter aí uma facilidade para lidar com algum tipo de transtorno. Então,